promovendo uma cultura de paz que nós tanto falamos. Do meu lado direito, eu tenho aqui um atleta, o nome dele é Nando César. Nando, por favor, há quantos anos você trabalha com karatê? Boa tarde, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraíba. Boa tarde, meu amigo Geovanes, meu amigo Caio Oliveira. De antemão, agradecer a todos que fazem a 101, Meio-Dia Paraíba, pelo convite e a oportunidade que vocês estão nos dando em vir aqui e publicizar, divulgar a arte marcial do Karatê Do, que é uma arte marcial de condição de vida e condução de vida, uma arte marcial muito nobre, que além de tudo trata-se de disciplina. Faz mais de 3 décadas que eu vivo o Karatê Do. Como é que você foi inserido dentro dessa realidade do Karatê, da arte marcial? Foi na década de 80 para 90. Tu era um menino ruim, era, Nando? Não. Meu pai foi fazer um serviço no bairro da Liberdade, eu fui com ele com meu irmão, e lá existia uma escola de Karatê Do, e teve um rapaz que fez o convite a mim, talvez ele esteja vivo também, um novinho, né? E eu fui ver como é que funcionava, e de lá estudei. Depois de lá, eu migrei para o ginásio Meninão em 92, né? E até hoje eu estou aí nessa vivência de vida marcial. Como é que você se sente ao ouvir o noticiário onde jovens se envolvendo com atos semelhantes a crime, onde jovens praticando atos completamente repugnáveis pela sociedade? Como eu disse há pouco nesse meu preâmbulo, nós estamos assistindo um desvirtuamento da juventude. Como é que você, inclusive como pai, né, também, você é pai, como é que você se sente ao assistir o noticiário policial da cidade? É triste, bastante triste e chocante a gente ver, né, o presente do país, que são as crianças, né, tendo atitudes tão agressivas, né? Eu costumo dizer que a casa educa e a escola ensina, né? Dentro dos ensinamentos marciais de Karatê Do, a Dani Pombutokukai, ela rege a arte marcial de Budô, Bu vem de militar marcial, Do de caminho, né? 3 artes marciais. A Dani Pombutokukai é o órgão maior que rege a arte marcial no mundo. Ela tem sede no Japão. Vocês tem que obedecer exatamente a diretriz dela, é assim, é? Arte marcial, Giovanni, quer dizer arte militar. E militar é seguir regras, né? Como a Dani Pombutokukai, ela rege o Karatê Do, o Judô e Aikido, como arte marcial de Budô, de militarismo, é mais fácil assim a gente regrar, né, ensinar e alinhar a criança, né, a ter disciplina. Nando, César, o que seria disciplina? Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, né? Existe uma coisa chamada Shitsuki, né, e Kaiso dentro do ensinamento marcial do Karatê Do, que quer dizer hierarquia e disciplina. Quantos alunos nessa faixa de idade assim, de 7 a até 15 anos você tem mais ou menos na atualidade sendo formados aí nas escolas onde você dá aula? Isso, Giovanni, boa pergunta. Por isso que de antemão, anteriormente, eu falei que para mim seria uma honra ter vindo aqui. É toda nossa, pode ter certeza disso. Você é um jornalista que realmente conduz com maestria, né, a radiodifusão campinense, paraibana e, por que não dizer, nordestina e brasileira, já que nós estamos aí nas redes sociais, né, para o mundo todo. Eu leciono, né, através do projeto Karatê Do nas escolas, né, em 2 escolas do município. Esse projeto é um projeto mantido pela SEDUC, pela Secretaria de Educação e Cultura de Educação de Campina Grande, através do secretário Raimundo Ashora Neto, e é coordenado pelo professor Joaquim Passos, que é o coordenador da área de Educação Física de Campina Grande. No CEAI Doutor Elpidio de Almeida, lá na Ramadinha, eu tenho em relação ou por volta de 50 karateca, estudando, praticando e aperfeiçoando o Karatê Do como instrumento de formação e conduta social. Qual é o primeiro ato de disciplina que o aluno aprende em uma aula tua, Nando? A bem da verdade, né, como tanto lá no CEAI Doutor Elpidio de Almeida, como lá no Amaro da Costa Barros, também do município, em Santa Rosa, que eu ensino na rede municipal, a primeira aula, o primeiro contato, né, que o karateca, né, o aluno tem com o professor, a gente ensina o Kutsu no Go, que é tirar o calçado para adentrar dentro da sala marcial. Ato de respeito ao ambiente onde se está entrando, né? É verdade. E aí a gente também tem o Soji no Jikano, que quer dizer a hora da limpeza, né, que a gente entende que aquele local é nosso, então tem que ser preservado, a gente limpa, deixa melhor do que a gente encontrou. Dentro da tua visão de mundo, quando eu utilizei há pouco o termo menino ruim, eu estava falando de menino rebelde, sabe? Porque isso não é ruim, não é ruim que as crianças sejam rebeldes. Nós já fomos crianças um dia, isso não é ruim.
O grande problema hoje, me parece que é a falta de disciplina. E esse desacerto está exatamente no fato da permissividade, onde muitas vezes os pais dizem assim, eu não tenho paciência para educar. Gente, quem não tem vocação para ser pai, quem não tem paciência para educar, não invente de entrar nessa, não invente de mergulhar. Porque ser instrutor, ser mestre, ser pai, requer renúncia, não é, professor Nando César? É verdade. E daí trata-se da disciplina, né? A bem da verdade, um professor é alguém que está disposto a aprender para poder ensinar. E a gente, meu amigo Caio Pereira, só ensinamos bem aquilo que a gente mais gostava de aprender, né? E a bem da verdade, quem nasceu para ensinar nunca deve deixar de aprender. O que seria isso? O Karatê-Do, ele é um instrumento de condução social. A gente trata-se muito da disciplina, né? Então, assim, tem algumas pronúncias ou algumas coisas que eu sempre tento deixar a tradição ser contínua, né? Você vê, a nossa escola de Karatê-Do, ela chama-se Askarron, Associação de Karatê-Do Honki. Honki e Nihongo quer dizer língua japonesa. A bem da verdade, o judo, o karatê-do, o aikido, assim, as aulas são ministradas em Nihongo, na língua japonesa. Ô Nando, o repórter Caio Oliveira deseja lhe fazer uma pergunta sobre o seu trabalho enquanto atleta e professor de karatê. Pois não, Caio? Nando, eu queria escutar de você alguma história que você, em todos esses anos que você trabalha nessa seara, qual uma história assim que lhe marcou muito, que lhe chamou muita atenção, que você viu assim que realmente o que você faz vale a pena, que muda a vida de alguém, das pessoas? Boa pergunta, Caio. Recentemente, agora contemporânea, eu comecei a lecionar na escola no CEI Dr. Pedro de Almeida. Eu tenho um aluno lá, autista, Guilherme Nóbrega, com 15 anos, fez 16 anos agora. Inclusive ele trocou o cinturão, né, que a gente chama de faixa, o cinturão para o cinturão amarelo, o Kirobi. E esses dias a gente esteve fazendo uma matéria para uma televisão e eu vi o depoimento da mãe dele, né? Então muda, o karateca ele muda o comportamento, o karatê-do, a bem da verdade, ele trabalha lateralidade, força física, né? Ele trabalha construção muscular, enfim, valores morais, né? De posso, não posso, com licença, senhor. Tá, através da hierarquia do cinturão, das cores do cinturão. Então, assim, como a gente vê o karatê-do, né? O karatê-do, se eu falar só karatê, eu estou tirando a disciplina do do, né? Imagina se fosse um professor de judo e aqui eu só falasse ju. Cadê o do, a disciplina, né? Se eu fosse um professor de aikido e falasse aiki, cadê o do? O do, né? é a disciplina marcial. Eu, como arte educador, eu não posso pronunciar karatê, porque automaticamente eu estou tirando provavelmente a disciplina do nome, né? Então o nome, antes de chegar a karatê-do, teve vários nomes, Giovanni. O senhor tem certeza que quando um aluno do senhor, por exemplo, no dia a dia, na convivência com a comunidade, fora do seu ambiente de ensino, que esse aluno coloca em prática os ensinamentos que são ditos, que são obviamente regrados no ambiente da aula de karatê? Com certeza, porque nós fazemos. Um professor de karatê-do, ele é um arte educador, né? Uma escola marcial, a bem da verdade, a gente não treina karatê-do. A gente estuda, pratica e aperfeiçoa, né? O karatê-do, ele tem um sensei. Sensei quer dizer vida prévia ou aquele que veio primeiro, mais conhecido como professor, não é? Mas um professor é alguém que está disposto a aprender para poder ensinar. O que é que se acontece? A gente faz uma investigação social, né? A gente precisa das notas dos alunos, de 6 em 6 meses. A gente começa a avaliar, né? Um karateca, ele deve se autoavaliar constantemente, né? A gente começa a avaliar o karateca em condução de vida, como é que ele pode ser o meu melhor aluno dentro da sala marcial, mas se ele for desregrado em casa, não faz a provinha, né? A gente precisa saber também como é que está a atividade escolar dele nas escolas. Importante. Então, isso aí, quando a gente tira a cultura da arte marcial, torna-se esporte. Esporte é bom, mas eu vou te dar um exemplo. Em uma competição de karatê-do, Campeonato Brasileiro de Karatê-do, né? São 6 dias de competição, mais de 500 árbitros, mais de 5 mil karateka. A gente não vê um gesto obsceno, uma gíria, né? Pelo contrário, uma partida de futebol, choque, bope, briga, insinuamento, palavrão. Ou seja, o karatê, e a gente trata-se, né, de uma arte marcial como disciplina. Karatê-do, ele é muito mais do que defesa pessoal.
Ele é muito mais do que uma luta e muito mais do que um esporte, ele é uma condição de vida. Há mais de 3 décadas o senhor está nessa área, conhece karatê como ninguém, sabe obviamente a potência que tem os seus braços e as suas pernas, e a pergunta que eu fiz ao professor de Kung Fu, eu farei ao senhor novamente, haja vista que até mesmo dentro desse noticiário da segurança pública que nós fazemos aqui na rádio, o senhor reagiria a um assalto dentro do todo o conhecimento que o senhor tem? De forma nenhuma, né? Dentro dos nossos ensinamentos marciais existe uma coisa chamada Karate do Nisentinati. Vou traduzir para vocês. No Karate do não existe segunda atitude ofensiva. Ora que, vamos dar um exemplo, o Giovanni Santos tentou me agredir fisicamente. O primeiro ataque foi dele. Não vai ter um segundo ataque meu, uma segunda atitude ofensiva. Mas um karatê do bem estudado, bem praticado, um karateca, suas mãos e seu corpo é equivalente a armas. Ou seja, a primeira atitude ofensiva foi sua. Não vai ter uma segunda minha. Mas eu vou tentar me desvencilhar, me defender, vou te machucar. Com punhos? Com punhos. O karatê do ele é uma arte marcial completa. É a arte marcial mais completa que existe no mundo, é o karatê do. Nós temos técnicas de estrangulamento, de torções, estrangulamento de testículo, dedo nos olhos, arregaçamento de mandíbulas. Como escolher a melhor técnica? Assim, o karatê do é muito amplo, né? Não tem como a gente dizer assim, vou escolher a melhor técnica. Existe um passo dentro do karatê do, um pilar chamado kata. Kata em japonês quer dizer forma, dentro desse kanji. Porque kata também quer dizer pessoa ou ombro. Tá? Mas aí existem algumas formas de se escrever em Nihongo. Vamos supor, o kanji, hiragana, katakana e o romanji, que é esses que vocês conhecem, que está aqui na minha camisa. Né? Aqui não está escrito em português. Né? Aqui está escrito em Nihongo. Kara vem de vazio, te vem de mão e do vem de caminho. Para quem é karateca, ele não vai ler karatê do, ele lê caminho das mãos vazias. Né? Então toda a aula de karatê do ela é lecionada em Nihongo. Para onde deve estar o olhar do praticante de karatê diante de um eventual agressor? Em mi, nos olhos. Mi em japonês quer dizer olhos. Seguindo o indivíduo disciplinado, eu procuro estudar karatê. Aí eu digo, você está procurando estudar karatê do. O do é a disciplina, né? O Masatoshi Nakayama, quando implantou o karatê do como desporto nas universidades no Japão, né? Eles tiraram o jutsu e acrescentaram o do. A bem da verdade, o primeiro nome citado era Todze, que era mão chinesa, tá? Aí depois veio Shurite, Narate, Tomarite. Shuri, Narra e Tomari são ilhas do Japão, cidades. É a mão de Shuri, a mão de Narra e a mão de Tomari. Porque tinham 3 mestres de artes marciais lá, de outro estilo, né? Era o Goju-ryu, o Wado-ryu e o Shito-ryu. Anko Asato, Anko Itosu e Sokon Matsumura. Esses 3 professores foram os professores de Gishi Funakoshi, que é o do estilo de karatê do que nós praticamos, que é o Shotokan Ryu. Sho vem de onda, To de pinheiro, Ryu, Kan, caso edificação, e Ryu, estilo, né? Então tem o Shotokan Ryu, o Wado-ryu, o Shito-ryu e o Goju-ryu. Você só uma curiosidade, você estuda em chinês, japonês, mandarim? A bem da verdade é o seguinte, é como eu falei aqui anteriormente, um professor é alguém que está disposto a aprender para poder ensinar. E a gente só ensina bem aquilo que a gente mais gosta de aprender. E quem nasceu para ensinar nunca deve deixar de aprender. Uhum. Então assim, vamos supor que Giovanni Santos, ele vai chegar a mim e dizer, Nando, eu quero colocar o meu filho, o meu sobrinho, um parente meu para estudar inglês. A aula vai ter toda ser ministrada em inglês, tá? A aula de karatê do, judô e aikido, a gente tem que manter a tradição, né? Então a gente tem que tentar o máximo possível fazer uma imersão e colocar os valores, né? A tradição, a cultura japonesa dentro da arte marcial, senão torna-se esporte. Sim. Entende? Então a aula, quando a gente chega lá na escola marcial e fala Yoi, Yoi quer dizer preparar ou atenção, né? Yoi, né? Aí todo mundo prepara a atenção. Então, toda assim, ela é toda ministrada em Nihongo. Nihon, Japão, Ongo, língua japonesa. Nando, eu quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que são poucos os programas de rádio que têm a elegância que nós temos aqui de, após um noticiário pesado da segurança pública, né? Da área policial, trazer uma opção de vida, uma forma de viver, uma nova forma de viver, né? A gente sempre fala que uma nova sociedade é possível, mas quem está oferecendo os caminhos para essa nova sociedade? Nós da imprensa, nós do jornalismo,
em nossos conteúdos midiáticos estamos oferecendo opções, porque uma coisa é eu fazer um discurso aqui bonitinho, apregoando direitos humanos, apregoando tudo aquilo que o politicamente correto apregoa, mas outra coisa é, enquanto programa de rádio, a gente mostrar o caminho. Então, o Karatê Do é um caminho para aqueles que, obviamente, querem colocar os filhos em uma arte marcial milenar, muito séria, que se apresenta como base a disciplina, o respeito dentro de casa, né? Hoje em dia, criatura, os meninos não tomam mais a benção. Se brincar esses moleques, cospe na cara do pai, da mãe, tá entendendo? É uma luta, olha, é uma luta, não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Se você não tiver vocação para ser, não seja. Se você não tiver disposição para renunciar à sua juventude, porque requer, inclusive, que você modifique a sua forma de viver para ter atenção aos seus pequenos. Haja vista que os seus pequenos vão crescer e serão cidadãos e cidadãs capazes, inclusive, de interferir na sociedade. Eu quero lhe desejar uma excelente tarde de trabalho, quero que você divulgue aí suas redes sociais, caso algum dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, né? Tem muitas pessoas parabenizando a entrevista que a gente trouxe aqui, a minha amiga Maria Antônia, um beijo para você, minha querida Maria Antônia, a querida amiga vereadora Jô Oliveira, que está na audiência do programa, um abraço para você, Jô, tudo de bom. Nando, quais são suas redes sociais para a gente conhecer um pouco mais do Karatê? Agradeço demais. Dom Arigato, muito obrigado. Cancha quer dizer gratidão, e gratidão é uma carta que nós escrevemos ao universo. Dizer que o caminho do Karatê Do filosófico é esse mesmo, Giovana, é o caminho da disciplina. E Karatê Do é igual água fervendo, deve receber calor constantemente, senão esfria. Agradecer demais o convite, dizer que muito contribuíram demais, dando essa oportunidade de vir aqui. Mandar um abraço, se você permite, ao meu tatuador. Fique à vontade. O @Beira_Tatu, que Alô, me tatua. Beira. E todos os dias ele está ouvindo vocês lá, certo? Lá nas Malvinas, o meu amigo Beira Tatu. Em meu nome, em nome de Caio, em nome de Milena, que está de mini férias, mas vai voltar segunda-feira, nós agradecemos tanta gentileza, porque são depoimentos espontâneos como esse que nos fazem ter a certeza de que este programa está no caminho certo. Isto, os locais que eu leciono Karatê Do, correto? Eu leciono Karatê Do na New Way Academia, lá no Santa Rosa, na terça e quinta, das 5h30 às 7 horas. Da manhã, da noite? À noite. Às 17h30, tá? Às 19 horas. É novo, é velho, quem quiser ir pode ir. O Karatê Do, ele não tem idade. De 6 anos, tá? O Karatê Do, ele como eu falei, é filosofia de vida. Sensei, né? O que é filosofia de vida? Filosofia vem de amor, né? Sofia é conhecer, né? A gente só ama o que a gente conhece. Exato. Né? Então, desde já grato demais. Convidar também, domingo agora na ABB, vai ter o 3º festival de Karatê Do, né? Promovido pela ABB, né? E organizado pelas CASC, que é a Associação de Karatê Do Sport Center, através de Renchi Guedes. Então, é aberto lá para vocês assistirem. Quem tiver curiosidade de conhecer a arte marcial milenar, né? De tradição japonesa, né? De hierarquia, respeito, enfim. Sintam-se todos convidados, domingo, 9 horas da manhã, na ABB, o 3º festival de Karatê Do, né? Promovido pela ABB, né? Como também organizado pelas CASC, tá certo? Então, desde já grato demais. O meu Instagram é @NandoCésar, né? E o Instagram da nossa escola, da Ascarron, é @Ascarron. Desde já grato demais, um abraço a todos e fiquem na paz. Um abraço, Nando. Depois do intervalo, nós iremos conversar com o arquiteto